41. Faults College capítulo 381, Novo departamento, nova raça. Autor, Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Após a partida do Conde Dooku, Tang Xiao observou a nave solar de Geonosis se afastando no céu e sorriu friamente. Ele lhe pediu para se juntar ao separatismo. Vossa Excelência. O barão Helmut Zemo aproximou-se de Tang Xiao por trás e perguntou respeitosamente. Não há dúvida de que o Conde Dooku é muito sensível à política e, naturalmente, consegue perceber nossas inclinações políticas pelo comportamento recente de Frank. Ele certamente pensa que pode nos conquistar facilmente e nos fazer servi-lo agitando a bandeira e gritando, vejam. Até Li Xinxing é nosso apoiador, que dúvidas vocês têm? Tang Xiao abriu os braços e zombou. Ele nos subestima demais. Você deve saber que, na atual região estelar do Neo Exterior, nossa influência é muito maior. Zemo disse, se você quer que nos juntemos a você, Conde Dooku, a menos que nos apresente algo concreto, não há chance. Não temos pressa em fazer uma declaração agora. O Conde Dooku acabou de se tornar aprendiz de Palpatine, e sua lealdade está no auge neste momento. Ele está destinado a ser diferente de nós, disse Tang Xiao. O barão Zemo sorriu e disse, agora mesmo eu estava preocupado que ele percebesse sua grande força. Como posso dizer isso? Eu também sou um Sith ortodoxo. Não é fácil perceber quem está se escondendo deliberadamente. Além disso, mesmo que eu seja reconhecido, embora eu não seja páreo para o Conde Dooku, não seria problema mobilizar um grupo de guardas para mantê-lo vivo. Tang Xiao sorriu levemente. No entanto, também preciso dele para criar a Confederação de Sistemas Independentes. Afinal, essa é a nossa melhor arma contra a República. Zemo ficou em silêncio por um momento e, de repente, disse, ontem, o professor Xi apresentou alguns sintomas de tontura e não queria descansar, então foi levado à força pela enfermeira. Tang Xiao suspirou baixinho, eu sei, a saúde dele não está boa, e com o trabalho intenso dos últimos anos, ele não aguenta mais. Mas não se preocupe, eu tenho um plano. É você, Lotus Negra? O barão Zemo disse. O general Xianhui solicitou a reconstrução da Força Hacker da rede Lotus Negra. Este plano é absolutamente viável. Porque, até onde eu sei, embora a rede holográfica da República Galáctica também seja muito desenvolvida e existam hackers, ainda é algo inédito estabelecer um exército hacker em grande escala. O problema é que as exigências deles são muito altas. Qual a sua altura? Tang Xiao franziu a testa. Memória, capacidade de reação, poder computacional, etc. O que ele quer é um computador humanoide, não mas um grupo. O barão Zemo suspirou raramente. Conte sua Nion Xiao. Ele está estabelecendo bases para sua gangue em todos os lugares e recrutando talentos. Além disso, peça a ele que se concentre em investigar o povo Bis. Essa raça tem uma capacidade de processamento cerebral particularmente desenvolvida, disse Tang Xiao. Certo. O barão Zemo assentiu com a cabeça. Além disso, Tang Xiao deu um tapinha no ombro do barão Zemo. A barraca está ficando cada vez maior, e você deveria encontrar alguém para dividir com você. Meu senhor governador, se tiver alguém para escolher, terei muito prazer em aceitar, respondeu o barão Zemo com muita calma. Vou separar o departamento de inteligência de você. Já escolhi o candidato e posso cuidar da transição, disse Tang Xiao, sem dar ao barão Zemo qualquer escolha. Era apenas uma questão de formalidade. Sem problemas. Tang Xiao levantou a cabeça e gritou, chefe, deixe a senhora M entrar. Caro governador, a senhora M está de prontidão há muito tempo. A porta se abriu e uma senhora de cerca de 60 anos entrou. Ela vestia um terno preto e tinha cabelos curtos e grisalhos. Embora os anos tivessem deixado marcas em seu rosto, seu temperamento extraordinário ainda transmitia uma sensação elegante e convincente. M, a líder do mísseis na série 007, tornou-se a chefe imediata de James Bond na saga de espionagem exagerada que quase se tornou ficção científica. Suas habilidades de gestão e inteligência são naturalmente de primeira linha. A única desvantagem é que ela já é idosa, e ele não sabe por quanto tempo ela poderá lhe servir. Permitam-me apresentar o barão Helmut Zemo, membro do gabinete e meu principal conselheiro. Esta é a senhora M, a nova chefe do Departamento de Inteligência Militar, apresentou Tang Xiao. Depois que os dois se conheceram, Tang Xiao disse, vocês deveriam me entregar o cargo. Enquanto a República ainda está em um período turbulento de transição de poder,
Preciso me infiltrar o máximo possível dentro dela, e acho que, por enquanto, isso é muito fácil. Como desejar, excelentíssimo governador. Esta será a minha função. A senhora Amy assentiu educadamente, mas sua expressão ainda era muito séria. Tang Xiao saiu do escritório e ordenou mentalmente: mestre, ajude-me a ativar a parte ativa do cérebro da pessoa que acabei de selecionar. Quero falar com ele sobre o despertar. Muito bem, excelentíssimo governador. Por favor, dirija-se à câmara de hibernação. Tang Xiao dirigiu-se ao armazém de hibernação. O armazém costumava ter o tamanho de uma cidade e era um espaço tridimensional. Parecia espetacular, mas agora estava vazio. Eu costumava pensar em fazer algumas modificações na nave-mãe, mas descobri que a câmara de hibernação é um todo e não é fácil de modificar. Ele também tentou copiar todo o banco de dados da nave-mãe, mas descobriu que era impossível. Esse banco de dados parecia não ter bordas e só podia ser copiado parte por parte, e ele não sabia quanto tempo levaria para concluir. Quando Tang Xiao chegou ao centro de controle principal, uma tela apareceu diante dele. Ele parou em frente à tela. Depois de um tempo, uma frase apareceu na tela: "O que você quer que eu faça?" Tang Xiao disse lentamente: "Preciso da sua ajuda. Infelizmente, de acordo com o banco de dados, você não preencheu as condições para assinar o contrato." Outra frase apareceu na tela: "Então deixe-me colocar de outra forma. Seu poder sozinho é limitado, e eu preciso de mais poder da sua parte", disse Tang Xiao. "Este não é um contrato para ser rescindido se não houver nada a fazer." O texto na tela começou a rolar. "Quero dizer, eu reconstruirei seu grupo. O sistema Endor tem apenas um planeta, que é um gigante gasoso, mas existem 9 satélites orbitando-o, um dos quais é o planeta Aurora, e o outro é um planeta oceânico. Se você estiver disposto a me ajudar, posso permitir que vocês se estabeleçam nesse planeta oceânico. Acredito que este também seja um ambiente muito adequado para o seu povo." Tang Xiao ofereceu as condições diretamente. Uma proposta bastante razoável também é muito atraente. "Claro, vou considerar essa condição. Considerar cumprir minha promessa a você." A outra parte foi tão direta quanto um guaxininzinho. "Que bom, vou organizar seu trabalho para te acordar agora, professor Mordin Solus", disse Tang Xiao com um sorriso. Fortescue capítulo 382, Salariano. Após concluir isso, Tang Xiao permaneceu na cabine de hibernação por um tempo. Seus olhos se demoraram na única pessoa que poderia ser despertada entre os personagens lendários. Finalmente, ele decidiu não despertá-lo por enquanto. Coisas importantes precisavam ser feitas. "Isso mesmo, professor Mordin Solus." Ele caminhou em direção ao seu escritório, mas antes de entrar pela porta, viu 2 enfermeiras e um androide médico perseguindo uma pessoa. "Espere um minuto, professor Mordin, seu exame físico ainda não foi concluído." O exame físico foi concluído e não há necessidade de perder tempo com procedimentos ineficientes. A pessoa à minha frente caminhava rapidamente e falava ainda mais rápido, quase sem pausa. Ele fez uma pausa, depois se virou para olhar para Tang Xiao. "Olá, excelentíssimo governador, as questões da migração populacional e dos óvulos fertilizados já podem ser discutidas, e agora podemos realizar investigações de campo. Além disso, por favor, indique em que áreas precisa de ajuda." Tang Xiao acenou com a mão para sinalizar às enfermeiras que voltassem primeiro, olhou para a pessoa à sua frente e então fez um gesto convidativo. Vamos primeiro até a ponte, conversaremos enquanto caminhamos." Professor Mordin Solus, um salariano. Ele tem um corpo magro, olhos grandes, sem pálpebras nem pupilas, assim como os olhos do Et, pele lisa e sardenta, sem ponte nasal nem lábios, e uma boca grande, o que é uma aparência típica de anfíbio. Os salarianos são uma raça do universo de Mass Effect. Eles têm hábitos anfíbios e um metabolismo muito acelerado. Isso lhes permite reagir rapidamente e ter um pensamento não linear. Além disso, possuem excelente memória e precisam dormir apenas 1 hora por dia. São escolhas quase perfeitas para pesquisa científica e trabalho de inteligência. No entanto, é precisamente devido ao seu metabolismo extremamente acelerado que a expectativa de vida média dos salarianos é de apenas cerca de 40 anos. Mas, na verdade, se compararmos com os seres humanos, o que os salarianos conseguem fazer em uma vida é comparável ao que eles conseguem fazer em 80 anos. Para a atual 4ª civilização, o planeta Kevir, localizado na 6ª órbita ao redor do gigante gasoso Endor, não foi muito desenvolvido,
E por acaso é a base de cultivo e futuro lar dos salarianos. O satélite 6 Kepler é um planeta habitável com um diâmetro de 3.725 quilômetros, menor que o planeta Aurora, mas com mais de 95% de sua área coberta por oceanos. Portanto, se os humanos quiserem viver lá, o custo será muito maior. Mas para os salarianos anfíbios, essas preocupações não existem. Eles conseguem sobreviver em cidades meio terra, meio oceano, ou até mesmo diretamente submersas, e sua taxa de utilização do ambiente deste planeta é muito maior do que dos seres humanos. Tang Xiao também sabia que este planeta não era completamente desconhecido, pois, de acordo com o enredo original de Guerra nas Estrelas, os principais destroços da Estrela da Morte II, destruída durante a Batalha de Endor, caíram em Kepler. O impacto causou um tsunami global no fundo do mar do planeta, que praticamente devastou o ecossistema local. Depois disso, Kepler tornou-se um planeta frequentado por catadores. E o professor Mordin Solus, à sua frente, é uma figura importante em toda a trama da série Mass Effect. Ele também é um cientista brilhante em biologia e genética. Desenvolveu a arma genética de fagocitose, direcionada aos genes Krogan, uma arma biológica terrível capaz de dizimar uma espécie, como demonstra a sua habilidade. Posteriormente, ele também superou sua raiva interior, optou por aplicar um antídoto no Krogan e completou sua própria redenção e sublimação. Para os salarianos e os Krogan, eles são, merecidamente, grandes homens de uma geração. Durante todo o trajeto até a ponte, Tang Xiao mostrou as informações sobre o planeta Kepler e disse: agora, em nossa nave-mãe, além de você, há 20 salarianos e mais 100.000 ovos fertilizados de salarianos. Isso é suficiente para vocês formarem um sistema social independente. E como sua raça tem um metabolismo acelerado, esses ovos fertilizados se desenvolverão em adultos em 2 anos. Apenas os correspondentes precisarão basicamente ser imersos em aprendizado durante o sono enquanto crescem. Garantir a continuidade do grupo étnico é imprescindível. A premissa é que 20 pessoas não conseguirão atingir esse objetivo. Seu julgamento está correto. O professor Mordin começou a ler as informações que Tang Xiao lhe havia fornecido. Sua velocidade era tão grande que uma pessoa comum não teria tempo nem mesmo de ler o conteúdo da tela com clareza. Após ler o documento, ele disse: precisamos de uma divisão social do trabalho, planejamento populacional, área residencial, área de produção, porto espacial e começar a trabalhar agora. Começar a trabalhar agora. Por que você não se senta e toma uma xícara de café? E você também precisa entender a situação da nossa quarta civilização, disse Tang Xiao. Não é necessário começar a analisar os dados. O importante é a eficiência. O professor Mordin habilmente colocou a mini-ferramenta em um par de óculos com visor digital e começou a navegar diretamente por uma grande quantidade de dados enquanto caminhava. Para ser sincera, o ritmo de Mordin é até demais para Tang Xiao. Ele parece estar sempre agitado e não consegue parar. Fala sem parar, como se estivesse estourando feijão. Se não prestar atenção, já começa a falar sobre outro assunto. E, de fato, enquanto Tang Xiao ponderava se deveria levá-lo diretamente ao planeta Kepler, o professor Mordin se lembrou de outros planos e olhou para Tang Xiao com olhos arregalados, visivelmente animado. Disse rapidamente: em troca, os salarianos o ajudarão. Qual é a sua exigência? No momento, preciso montar uma nova equipe de pesquisa científica para desenvolver um projeto que está muito além da nossa tecnologia atual. Tang Xiao clicou 2 vezes na mini-ferramenta e exibiu uma tela brilhante à sua frente. Isso mesmo. Este é o sistema tecnológico de um império perdido, muito mais avançado do que nossas naves de guerra atuais. Enfrentaremos uma guerra em 10 anos, então precisamos fazer planos a longo prazo. A lista de tecnologias que ele retirou era do Império Amariev. O professor Mordin já começou a analisar as informações. Diferentes áreas de estudo não podem fornecer respostas precisas. Consultores, especialistas, classificações, cursos intensivos e simulações são necessários. O trabalho em equipe é o primeiro passo. Sua solicitação pode ser aceita ao final da discussão sobre o tema atual. Agora, vamos para o planeta Kepler. Ainda não te disse em que planeta estamos, não é? Tang Xiao suspirou levemente. De acordo com os dados, o planeta Kepler é a única opção que cumpre o prometido, respondeu Mordin. Tang Xiao assentiu com a cabeça e pediu à ministra da administração, Daphne Clemente,
que nomeasse imediatamente uma equipe de especialistas para elaborar um relatório sobre o projeto de desenvolvimento do planeta Kivir. Em seguida, ele próprio acompanhou o professor Mordin ao planeta Kivir para uma investigação de campo. Fortskowje capítulo 383. Segundo a cidade natal, após conversar com o professor Mordin, Tang Xiao acordou os outros 20 salarianos. Devo dizer que a habilidade média dos salarianos é realmente muito boa. Entre essas 20 pessoas, há 13 mestres e 7 elites. Essa proporção é simplesmente assustadora, e não há sequer um único salariano comum. Ao mesmo tempo, Dapino Clemente já formou uma equipe de desenvolvimento para o planeta Cavibio, pois o desenvolvimento deste planeta já estava planejado há muito tempo. Se nada mais acontecer, o planeta Cavibio será a primeira colônia alienígena da quarta civilização, e os salarianos também se juntarão à quarta civilização como membros oficiais da raça. Juntos, eles viajaram para o planeta Kivir em um cruzador de emissários da classe Neruda. Este cruzador também é a nave de emissários diplomáticos empecados de um império solar. Possui 150 metros de comprimento, um ambiente interno muito confortável e um excelente nível de segurança. Além disso, conta com uma tripulação de 250 pessoas. Esta nave é idêntica à fragata leve classe Cobalto, uma das duas naves espaciais em pecado do Império Solar que a quarta civilização colocou à venda. Tang Xiao também manteve o nível de construção desta nave de cruzeiro, assim como na República Galáctica, onde todas as naves diplomáticas possuem 2 níveis, ônibus espaciais e cruzadores. A espaçonave pousou suavemente na ilha Anset. Esta ilha é uma das poucas massas de terra no planeta, não muito longe do único continente. Como o terreno aqui é plano e o clima é adequado, a equipe de desenvolvimento da quarta civilização já estabeleceu uma base avançada aqui. Há materiais de construção e maquinário empilhados por toda a base, e mais de 10 vices estão em operação. Ao longe, no oceano, já é possível avistar 3 grandes plataformas marítimas. Essas plataformas são utilizadas para perfurar poços de petróleo submarinos e também para coletar elementos raros nas profundezas do oceano. Os salarianos começaram a se comunicar rapidamente assim que pousaram. Tang Xiao não conseguiria nem ouvir o que eles diziam se não usasse a força. Após se comunicar com eles, o professor Mordin Solus procurou Tang Xiao e disse, como uma espécie que se alimenta de ovos, os salarianos podem se reproduzir muito rapidamente e precisam ter sua população controlada. Tradicionalmente, apenas 10% dos ovos são considerados viáveis. As populações estão apenas começando a surgir, rompendo com as tradições e acelerando a reprodução. Tang Xiao assentiu com a cabeça, compreendendo que era verdade. Os salarianos são uma raça ovípara e, mesmo que sua espécie se desenvolva normalmente, atingem a maturidade entre os 6 e 8 anos de idade. Podem até passar por 2 gerações. Nesse momento, tanto a população quanto a estrutura social desempenharão um papel mais importante. Vocês devem prestar atenção ao controle populacional. Embora nossa produtividade atual esteja boa, tudo o que temos agora é o planeta Aurora e este planeta Kivir. A longo prazo, o espaço vital não será suficiente. Portanto, depois que tivermos mais habitantes, antes de criarmos espaço, vocês precisam planejar por conta própria, disse Tang Xiao. Mais espaço é extremamente necessário. A exploração de planetas habitáveis revelou que a colonização e o desenvolvimento devem ser considerados em primeiro lugar para determinar os objetivos e, em seguida, iniciar imediatamente os preparativos preliminares, afirmou o professor Mordin. Não há necessidade de nos prepararmos com antecedência, pois temos muitos objetivos. Tang Xiao riu friamente. O professor Mordin olhou para ele e cuspiu uma palavra: guerra. Isso mesmo, guerra, por maior glória, maior poder e um território mais vasto. Disse Tang Xiao. É uma boa maneira de se expressar diretamente, mas reservo minha opinião. Mordin não se comprometeu, mas Tang Xiao percebeu que ele não estava disposto a participar da guerra. Você precisa entender que não escolhemos a guerra nos escolheu. Tang Xiao zombou, já que a guerra é inevitável, então lutarei melhor do que todos os outros. Quero vencer esta batalha. Uma guerra. Os salarianos não têm medo da guerra, mas sim da morte estúpida, disse o professor Mordin. Então preparei uma raça para você que pode morrer tolamente, como seu apoio. Tang Xiao apontou para uma direção no interior da ilha, chacais. Ele compreendeu que os salarianos eram uma raça que acreditava mais em seus intelectos do que em seus corpos.
e tendiam a usar raças com mentes simples e membros bem desenvolvidos como bucha de canhão. Na trama de Mass Effect, eles escolheram os Krogan, e usar o poder dos Krogan realmente lhes trouxe muitos benefícios. No entanto, no fim, os Salarianos concluíram que os Krogan, uma raça não menos poderosa que os Inchorri, eram difíceis demais de controlar, então desenvolveram um vírus fagocítico genético para controlá-los e até mesmo exterminá-los completamente. Então, Tang Xiao recrutou alguns chacais que haviam sido despertados para serem usados como pilotos e piratas. De qualquer forma, essa raça tem baixa inteligência e membros bem desenvolvidos, e sua eficácia em combate não é grande. Os Salarianos podem controlá-los muito bem, fazendo-os realizar trabalhos sujos ou simplesmente usando-os como bucha de canhão. Modin começou imediatamente a verificar os dados do chacal e continuou a sentir com a cabeça. Tang Xiao acrescentou: essa raça não tem potencial e seu nível de inteligência é limitado. Eu não esperava que eles fossem capazes de exercer um poder tão grande. Agora, se eles puderem estar sob seu controle e facilitar seu desenvolvimento, podem ser considerados uma raça. É uma boa escolha. Portanto, como ajustar essa raça, incluindo seus genes, cabe a você decidir. Após o professor Mordin se aproximar e conversar rapidamente com a equipe salariana, todos vieram e saudaram Tang Xiao com a mais alta reverência. A continuidade está acima de tudo, governador. Obrigado por nos dar, a nós salarianos, a chance de sobreviver e continuar. Por essa graça, que não é menor que a do Deus da criação, nós salarianos sempre a lembraremos em nossos corações e serviremos como membros da quarta civilização. Juro lealdade a você de geração em geração. É exatamente isso que eu quero ver. Todas as raças sob a quarta civilização são assim. Uma prospera e a outra fracassa. Nós seguiremos em frente. Nosso único objetivo é alcançar o ápice do universo, disse Tang Xiao. Os salarianos presentes saudaram Tang Xiao respeitosamente mais uma vez. O professor Mordin prosseguiu dizendo: eu ficarei encarregado da continuidade do grupo étnico, que é a minha área de especialização, e a professora Arroio, a árvore tecnológica da frota do Império Amar, ficará responsável por isso. O salariano de pele azul ferro e outros três se levantaram e saudaram Tang Xiao, engenheiro de navio de guerra Arroio Balou. Ficarei encarregado de analisar a tecnologia do Império Amar e começarei a trabalhar imediatamente. A fala dessa pessoa finalmente está um pouco mais normal, pelo menos ele sabe que está quebrando frases. Pessoas como o professor Mordin, que consideram frases quebradas uma perda de tempo, convivem demais com ele. Tang Xiao sente que suas palavras podem ser enganosas. Fortescue capítulo 384, a primeira fase lendária. O professor Mordin estava ansioso para começar a trabalhar. Ele forneceu à equipe de desenvolvimento do planeta Kivir muitos instrumentos e equipamentos necessários, como feijão frito. No entanto, a equipe de desenvolvimento era composta apenas por pessoas comuns. Como eles conseguiriam acompanhar o ritmo? De qualquer forma, o professor Mordin tinha um ótimo temperamento e finalmente percebeu que havia um problema com sua velocidade de fala. Então começou a falar mais devagar e, finalmente, conseguiu se comunicar normalmente. Isso fez com que Tang Xiao se sentisse envergonhada por um tempo. Você só gosta de falar besteira comigo, não é? Posteriormente, para facilitar o plano de desenvolvimento, Tang Xiao ordenou diretamente que a nave Mãe da Glória entrasse no espaço exterior do planeta Kevir, e então a linha de produção da nave Mãe passou a cooperar plenamente com o desenvolvimento do planeta Kevir. De qualquer forma, as naves de guerra agora são fabricadas em estaleiros espaciais. A linha de produção na nave-mãe é tão avançada que não pode ser replicada pela quarta civilização. Com exceção dos componentes de ponta, os demais foram transferidos para outras fábricas. Se houver uma necessidade urgente, eles podem simplesmente ser entregues ao professor Mordini para reconstruir a raça salariana. Ao mesmo tempo, Coruscant, a capital da República Galáctica. Douglas Stamper, chefe de gabinete do senador Francis Underwood do planeta Aurora, tem uma visita inesperada aqui. Douglas costuma ajudar Francis a lidar com assuntos diversos, como algumas coisas suspeitas. Eles têm um esconderijo secreto no 120º andar de Coruscant, onde guardam muitos materiais confidenciais que coletaram de outros congressistas. Contudo, naquele dia, quando Douglas se dirigiu silenciosamente ao esconderijo, antes mesmo de entrar, uma sombra negra surgiu de repente, tapou-lhe a boca e o puxou para um canto.
O forte e poderoso Douglas não teve a menor chance de resistir. Douglas olhou friamente, e o dispositivo de choque elétrico escondido sob seu braço foi instantaneamente acionado, gerando uma corrente de alta voltagem na palma de sua mão. Com um estrondo, a pessoa recebeu um choque elétrico, grunhiu, mas permaneceu imóvel. Então, ele pegou a adaga que tinha na mão, destruiu o dispositivo de choque elétrico com precisão e disse em voz baixa: "Eu não vim para te machucar. Se você não quer morrer, pelo menos me escute." Sua voz estava rouca, mas firme e poderosa. Sabendo que sua vida agora estava sob o controle da outra parte, Douglas assentiu levemente, e a sombra negra soltou sua boca. Douglas era uma pessoa inteligente e não aproveitou a oportunidade para gritar por socorro. "Você é o chefe de gabinete do planeta Aurora, Senador Francis. Sei que você tem um esconderijo secreto aqui, mas não consigo entrar", disse Sombra Negra. "Não sei do que você está falando", disse Douglas friamente. "Escute. Preciso de ajuda agora. Só você pode me ajudar", disse Black Shadow. "Não te conheço", respondeu Douglas. "Mas outra pessoa me conhece", disse Sombra Negra com ferocidade. "Ele é o aprendiz de Ego. Embora eu não saiba a sua verdadeira identidade, sei que ele tem muito a ver com o seu planeta Aurora. Ego está morto." O tom de Douglas ainda era frio. "Você acha que alguém do nível de Ego ficará tranquilo depois de morrer? Escute bem. Se esse aprendiz ainda estiver interessado no legado de Ego, ele deve me procurar", disse Sombra Negra com firmeza. "Ego está morto. Ele não tem nada a ver conosco. Não faça isso de novo. Escute. Me dê uma chance e eu te dou uma chance também. Eu não tenho muito tempo, e a República não está fazendo muita coisa na superfície, mas na verdade, eles estão usando suas melhores forças para me caçar. Eu não sei por quanto tempo consigo ficar escondido", disse Sombra Negra. "Então, pelo menos me diga seu nome", retrucou Douglas. "Tuoline. Diga este nome ao senador. É claro que ele sabe quem deve saber este nome." A Sombra Negra enfiou apressadamente uma fruta na mão de Douglas, depois se virou e saiu, desaparecendo nas sombras após alguns movimentos. Douglas olhou para a fruta, que tinha uma série de códigos de comunicação gravados com uma adaga. Douglas memorizou o código imediatamente e então comeu a fruta em poucas mordidas. Depois de se certificar de que não havia ninguém por perto, ele não foi para casa segura e partiu imediatamente. Dentro do carro, ele apertou casualmente um controle remoto, e a casa segura imediatamente pegou fogo, consumindo tudo que estava dentro. Nesse momento, Tang Xiao estava franzindo a testa e pensando em seu escritório, personagem lendário. Seus olhos estavam fixos na lista de pessoas à sua frente, procurando o único entre os lendários que poderia ser despertado. "Não tenho nenhuma informação, então não sei quem é essa pessoa. Mas agora que penso nisso, cada um dos personagens de nível lendário é considerado uma figura excepcional no mundo, e podemos imaginar o quão superiores são os personagens de nível lendário. A oportunidade de desbloquear o nível lendário antes era ele despertar a força, mas agora ele desbloqueou o nível lendário porque matou o Plagueis e obteve metade da herança do lado sombrio, o que também mostra que esse nível de personagem não é fácil de alcançar. Pessoas de nível lendário, embora muito poderosas, basicamente se enquadram na categoria de pessoas comuns. Portanto, de acordo com essa regra, o nível lendário deve ter superado o das pessoas comuns, e até mesmo seres com poderes sobrenaturais certamente aparecerão. O rosto de Tang Xiao estava solene. Já que existe algo como a lança de Edum no banco de dados, é óbvio que pode haver pessoas como Tassadar, Artanis, Nove e o Mestre-Chefe. Se alguém desse nível realmente aparecesse, ele não conseguiria conter isso antes. Mesmo agora, é preciso encarar isso com cautela, pois você não sabe o que está por trás desse ponto de interrogação. E se fosse um maníaco assassino descontrolado? Tang Xiao já sabia há muito tempo que as pessoas nesta nave-mãe não eram exatamente leais. Isso não é novidade. Não existe essa coisa de subordinado que seja diretamente subordinado a você no fluxo do sistema e que seja sempre leal e eterno. Aqui, as pessoas da nave-mãe apenas fornecem uma base comum, e você precisa usar sua própria habilidade, força, padrão e relacionamento de interesses para fazer com que essas pessoas sejam verdadeiramente suas. Se seus interesses forem inconsistentes ou seus 3 pontos de vista forem inconsistentes, o resultado será o mesmo que o de Vitaly Orlov e Yuri Orlov, que deram meia volta e partiram para voar sozinhos. Não existe lealdade absoluta,
E mesmo que existisse, que tipo de capacidade essa lealdade poderia refletir? Mas o que tiver que vir, virá, então prepare-se para o pior. Tang Xiao decidiu secretamente pedir ao mestre que acordasse essa pessoa e então foi diretamente para o centro médico. Pior plano, se essa pessoa não for adequada, mate-a na hora. Tang Xiao pendurou o sabre de luz na cintura e chamou Eldra Kaitis, que não estava fazendo nada, para segui-lo e ficar de pé na porta do centro médico, pronta para sacar seu sabre de luz a qualquer momento. 10 minutos depois, a porta do centro médico se abriu. Uma pessoa saiu, agarrou as mãos de Tang Xiao e disse animadamente: "Olá, olá, olá. Você é o governador, certo?" Ao ver essa pessoa, Tang Xiao ficou de mau humor. Ele havia caído no lado sombrio há muito tempo e seu semblante se tornara muito mais frio, mas mesmo assim, não conseguiu conter o espanto ao vê-la. Essa pessoa ainda estava extremamente entusiasmada, com um sorriso bobo. "Finalmente te conheci, governador. Xiaimin, apresento-me a você." Fortescue capítulo 385. Essa merda definitivamente não é lendária. Xiaimin? Tang Xiao quase perdeu a cabeça. Como você pode ser Xiaimin? Não, você está brincando. Ei, eu sou Xiaimin. Meu sobrenome é Xi, e minha cidade natal. Ah, não me lembro. Ei, ei. Xiaimin coçou a nuca, sem jeito. Não é que você espere só mais um pouquinho. Eu preciso pegar leve. Tang Xiao acenou com as mãos, virou-se e encostou-se na parede, levando as mãos à testa, sentindo como se seu corpo inteiro estivesse se partindo ao meio. Mas, para sermos razoáveis, de acordo com o bom senso, Xiaimin, todos deram o apelido de Capitão América, certo? Você disse que acordou o Capitão América diretamente. Bem, embora os ingredientes não sejam dos melhores, afinal, a qualidade é alta, a habilidade e o caráter estão presentes, e ainda é aceitável. Mas este aqui na minha frente. As roupas são 7 pontos semelhantes às do Capitão América, mas a máscara tem uma letra C na testa. Agora mesmo ele também viu um escudo ao lado da cama no centro médico com uma estrela vermelha de 5 pontas. Mas o mais importante é: esse carinha engraçado é, na verdade, um oriental. Com a franja franzida, olhos pequenos, nariz grande e boca grande. Ele parece. Governador. O senhor está bem, governador? Que tal se eu ajudar a ir para a cama do hospital? A cama em que eu estava dormindo agora há pouco é muito confortável. Xiaimin caminhou até ele com entusiasmo e deu um tapinha leve nas costas de Tang Xiao. Estou bem, eu. Tang Xiao se virou e olhou para ele, mas quando viu sua aparência novamente, respirou fundo e estava prestes a dizer algo quando sentiu seu corpo inteiro se partir novamente. Não, eu preciso ir mais devagar. Ele encostou-se à parede novamente. Xiaimin ajudou Tang Xiao a se deitar na cama do hospital e sentou-se ao lado dele. Governador, está tudo bem. Estou aqui para ajudar. Descanse bem e me avise se precisar de alguma coisa. Prometo cumprir minha missão. Só então Tang Xiao recuperou as forças e olhou para Xiaimin à sua frente, sem palavras. Isso mesmo, ele acabou de reconhecer quem era essa pessoa. Xiaimin, o protótipo é de fato o Capitão América, mas este Nimo é o Capitão América magicamente modificado da série Capitã América Xiaimin. E esta é uma modificação mágica mesmo. O A na testa mudou para um C, e a estrela branca de 5 pontas no escudo também ficou vermelha. E o mais importante é que este anime é apenas um vídeo engraçado de um grupo de programadores. Você está brincando? Me dê um personagem cômico. É como assistir a um filme de suspense. A primeira metade é sombria e sangrenta, com uma perspectiva alta e profunda. E então, quando a verdade é revelada, uma cabra feliz pula de repente e diz: "Sim, eu sou o assassino." Piu. O estilo da pintura ficou fofo, tá bom? Tang Xiao cobriu a testa com um estalo de dedos e ficou sem palavras por um momento. Levou muito tempo até que ele finalmente aceitasse o fato de que um personagem engraçado havia despertado da atmosfera sofisticada e do misterioso nível lendário. Pelo menos a boa notícia é que esse cara é um cara legal. Tang Xiao cobriu a testa e acenou com a mão, indicando a Eldra Kaitis que fizesse o que devia. Embora Eldra não conseguisse entender completamente o que havia acontecido com Tang Xiao, ela também sabia quem ela era, então se retirou obedientemente. Você, Xiaimin, certo? Tang Xiao confirmou novamente. Isso mesmo, eu sou Xiaimin. Ei, governador, você tem uma memória ruim. Xiaimin acenou com as mãos com um sorriso irônico.
Capitão América. Tang Xiao perguntou novamente. Que América? Que capitão? Xia Min coçou a nuca, atordoado. Ainda alheio ao seu passado como sempre, Tang Xiao finalmente decidiu desistir do tratamento e, de repente, descobriu que, contanto que aceitasse essa situação, parecia se sentir bem. Afinal, ele também é capitão, certo? Você disse que veio para me ajudar? Quão capaz você é? Tang Xiao deu um tapinha no ombro dele. Ei! Estou aqui para ajudar você a lutar contra demônios. Embora eu não me lembre o que são demônios. De qualquer forma, eu sei lutar e posso derrotar 2 deles se começarmos uma guerra. É uma boa ideia usar uma torre de artilharia ou algo assim. Xia Min acenou com as mãos despreocupadamente. Então, vamos encontrar alguém para praticar? Perguntou Tang Xiao, hesitante. Ei! O que você está praticando? Preciso falar sobre as minhas habilidades. Xia Min olhou para Tang Xiao, mas mudou de ideia e disse, bem, tudo bem. A palavra final é sua. Pratique, pratique. Então Tang Xiao levou Xia Min diretamente para o hangar e pegou o ônibus espacial para o quartel do exército. Ao longo do caminho, Xia Min agia como um caipira entrando numa cidade. Uau! Isto é um planeta. Nunca vi nada igual. Uau! Uma nave espacial tão grande deve ser capaz de voar. Uau! Você construiu uma cidade no céu. Tang Xiao olhou para Xia Min, que sempre se fazia de bobo, e não sabia o que dizer. Quando chegaram ao campo de treinamento do quartel e viram Tang Xiao se aproximando pessoalmente, todos os soldados pararam o que estavam fazendo, e o oficial gritou, em posição de sentido. Saudação. Num estalo de dedos, todos prestaram a continência militar padrão, endireitaram-se e disseram, olá, governador. Xia Min, ao lado, percebeu a seriedade do exército e assentiu seriamente, mas logo não conseguiu mais se conter. Caminhou até um soldado, deu um tapinha no peito dele e disse, os músculos estão bem definidos, quase consegui alcançá-lo. Então ele ergueu uma barra com uma das mãos e a pesou, dizendo, sim. Está bom, e a quantidade de treinos será suficiente. As sobrancelhas de Tang Xiao se contraíram. Esta é uma barra de supino de 140 quilogramas. Ele a pegou com uma mão como se fosse um repolho chinês. Esse cara é engraçado, ele parece alguma coisa. Tang Xiao chamou os instrutores e disse, este é Xia Min, nosso futuro companheiro de armas. Encontrem 2 que sejam os melhores em combate e treinem com eles. Ou melhor, vamos encontrar 5. O instrutor olhou Xia Min de cima a baixo com certa dúvida. Embora estivesse desconfiado, ainda se lembrava da cena em que ele segurava a barra de 140 kg com uma mão com facilidade, então assentiu e fez os ajustes necessários. Calçando as luvas e entrando no ringue de boxe, Xia Min tirou a camisa, revelando seus músculos de sempre. Ele acenou casualmente para os 5 soldados do exército, que tinham expressões apreensivas. Vamos lá, vou tentar ser o mais gentil possível. Tang Xiao suspirou. Esse cara até que não é uma má pessoa, mas é um pouco arrogante. Ele se ofereceu para fazer uma participação especial como a versão do bem ou do velho chefe no curta-metragem engraçado. Pensando nisso, Tang Xiao quis apoiar a parede novamente. Antes que ele pudesse se recuperar, a apresentação havia terminado. Os 5 soldados fortes estavam todos deitados no chão e não conseguiam se levantar, mas Xia Min os ajudou a se levantar um por um com entusiasmo. Vocês não estão feridos? Somos todos camaradas de armas agora. Não se preocupem, estarei aqui daqui para a frente. Algo aconteceu. Deixem comigo, não tem problema. Imediatamente, todos os soldados ao redor pareceram um pouco hostis. Isso é simplesmente um que negativo. E absolutamente inaceitável perder a compostura diante do governador, gritou o instrutor, de novo. Ele tirou a roupa e quis subir ao palco pessoalmente. Tudo bem. Seus campos são diferentes, então não há necessidade de forçar uma comparação, disse Tang Xiao. Desta vez, você pode tratar isso como um experimento científico. Mas... O instrutor queria dizer algo, mas Tang Xiao interrompeu com um gesto de mão. Ei, vou dizer logo. O governador entende que nossa área de atuação é diferente da deles. Xia Min riu. Nós. Tang Xiao estreitou os olhos. Sim, você não é o governador? Você é muito poderoso. Xia Min ainda parecia um pouco surpreso. Como você sabe que eu sou bom? Perguntou Tang Xiao. Sinto, não sei porquê, que você é muito poderoso, disse Xia Min,
coçando a nuca. Então você quer praticar comigo? Tang Xiao sorriu. Forte Scholarship capítulo 386. Tang Xiao vs Xia Yimin não. Isso. Você é o chefe. Ei. Ei. Xia Yimin coçou a nuca, sem jeito. No entanto, Tang Xiao sorriu sarcasticamente e tirou o paletó, ficando apenas com uma regata preta justa. Os músculos do seu corpo eram muito bem proporcionados e, embora não parecessem exagerados, cada músculo havia sido exercitado sistematicamente, e todos continham uma força poderosa. Ele saltou levemente para o ringue e, depois de colocar as luvas, acenou para Xia Yimin. Vamos lá. Bem, eu devo praticar com você? Perguntou Xia Yimin, hesitante. Ao ver Tang Xiao assentir com a cabeça, ele finalmente se decidiu, deu um passo à frente e lhe deu um soco no peito, mas a força foi fraca. Brum! Tang Xiao virou-se de lado e chutou para fora com um chute no peito. Se você quer treinar, treine de verdade. Como você pode ir para o campo de batalha desse jeito? Ah! Que bom! O governador é incrível. Os soldados ao redor gritaram de repente. Ah, que bom! Xia Yimin se levantou do chão, sentindo um leve gosto de ferrugem na boca, e levou a mão ao rosto para limpá-la. Descobriu que estava sangrando por causa da surra, e seu olhar se tornou firme. Governador, a situação está ficando séria. O senhor precisa ter cuidado. No segundo seguinte, sua figura desapareceu subitamente, deixando apenas um forte chute no chão. Brum! Quase simultaneamente, os punhos dos dois colidiram violentamente, e uma forte onda de ar se formou ao redor deles. As luvas de boxe nas mãos dos dois se estilhaçaram em pedaços, e inúmeros flocos de algodão e couro voaram pelo ar. Dessa vez, foi Tang Xiao quem foi arremessado pelos ares. Inicialmente, ele queria testar o quão poderoso Xia Yimin era, mas não esperava que ele não conseguisse resistir ao soco que veio em sua direção de frente. Ele usou a força, eliminou a força de Xia Yimin no ar, girou a cintura repentinamente e recuperou o equilíbrio, mas Xia Yimin já havia desferido um soco e avançado novamente, aproveitando-se da instabilidade de Tang Xiao, desferindo um golpe combinado. Tang Xiao já havia previsto a direção de seus socos e neutralizado todos os seus ataques, mas ele ainda recuava constantemente. Ele descobriu desta vez que o condicionamento físico de Xia Yimin era incrivelmente forte, e não só isso, mas suas habilidades de luta também eram muito apuradas, podendo-se até dizer que eram muito superiores às dele. Ele agora utiliza as habilidades da força para fortalecer sua força e velocidade, caso contrário, já teria sido derrotado por Xia Yimin há muito tempo. Em termos de experiência e instinto de combate, a experiência de Tang Xiao nos últimos 3 anos não se compara à de Xia Yimin. Ele se apoia na previsão proporcionada pela força para diminuir a distância entre os dois. Afinal, por mais engraçado que Xia Yimin seja, o protótipo do alvo ainda é o Capitão América, e as habilidades de combate deste último atingiram o nível 7 nas classificações da Marvel. Embora seja impossível afirmar se Xia Yimin é o Capitão América enfraquecido, pelo menos a julgar pela força demonstrada atualmente, ela está de fato além do nível de humanos comuns, o que também confirma o julgamento de Tang Xiao sobre o padrão lendário. O nível lendário se refere a pessoas comuns que se destacam em trabalhos de cinema e televisão, enquanto o nível super-humano se refere àqueles monstros que superam os seres humanos, ou seja, os super-humanos. Existe ainda um outro nível que é, atualmente, uma incógnita. Que tipo de existência é essa? Deus. Então, independentemente de tudo, Tang Xiao também sabia porque o nível lendário foi o primeiro a desbloquear Xia Yimin. Em primeiro lugar, por causa de sua personalidade boba, ele obedece a ordens, então não impõe condições estranhas. Em segundo lugar, talvez ele supere as pessoas comuns, mas, afinal, ele só se destaca em condicionamento físico e não possui nenhum talento especial. Em outras palavras, talvez ele seja o nível lendário mais comum. Ali, Tang Xiao e Xia Yimin já haviam trocado mais de uma dúzia de golpes de ping-pong. Os punhos e os pés dos dois se chocavam e colidiam rapidamente, produzindo explosões densas. A essa altura, Tang Xiao já havia compreendido que, se não usasse nenhum meio e lutasse apenas corpo a corpo, definitivamente não seria páreo para Xia Yimin. Mas, o poder da força não se resume a isso. Um sorriso surgiu no canto da boca de Tang Xiao e, de repente, sua poderosa força preencheu todo o anel. Quase ao mesmo tempo, Xia Yimin sentiu imediatamente que algo estava errado.
Ele se sentia como se estivesse sendo imerso em um líquido viscoso, e até mesmo um simples movimento de seus dedos exigia uma força descomunal. Essa é a maior vantagem de quem é sensível à força e a manipula quando luta com pessoas comuns, pois ele pode controlar todo o espaço ao seu redor e usar a força para impedir todos os movimentos do oponente. Xiaomin cerrou os dentes, os músculos do seu corpo estavam salientes, e ele já havia usado toda a sua força. Então, de repente, chutou o chão, atingindo Tang Xiao como uma bala. Bang! Outro soco. Mesmo limitado pela força, a velocidade e a força do soco de Xiaomin ainda são várias vezes superiores às de pessoas comuns. Pessoas comuns sensíveis à força definitivamente não são páreo para ele. Mas Tang Xiao já planejava encerrar a batalha. Seu corpo era como fumaça, e sua velocidade aumentou repentinamente a tal ponto que era impossível vê-la a olho nu. Nesse instante, vários Tang Xiaos pareciam ter surgido diante de Xiaomin. O aumento de velocidade pela força do lado sombrio e as habilidades de ilusões sombrias. É nisso que Plagueis é especialista, e Tang Xiao também aprendeu muito. É claro que Plagueis é ainda mais poderoso. Depois de matar seu mestre tenebroso, devido à queda da nave espacial, ele conseguiu correr mais de 700 km por hora a pé. Isso considerando apenas aceleração em curta distância, essa velocidade seria ainda mais assustadora. E, de fato, quando esse poder quase sobrenatural apareceu, Xiaomin perdeu os outros de vista. Ele finalmente não conseguiu acompanhar a velocidade de Tang Xiao e saiu do palco. Os soldados na plateia já estão roucos de tanto gritar. Esta batalha é extremamente emocionante, não importa o ângulo de visão, e é também uma luta de boxe travada pelo próprio líder supremo, tão respeitado. Esta é uma oportunidade única na vida. Tang Xiao saltou do palco e estendeu a mão para Xiaomin. Xiaomin segurou a mão de Tang Xiao sem hesitar, foi puxado para cima por ele, coçou a nuca e disse, sem jeito, o governador continua incrível. Você precisa entender que o que eu uso não é o poder do meu próprio corpo, disse Tang Xiao solenemente. Assim que acenou com a mão, um copo d'água ao seu lado voou do nada e caiu em sua mão. Esse poder se chama força. E, entre nossos inimigos no futuro, haverá muitos que usarão o poder da força. Então essa é a força, é tão poderosa. Posso aprendê-la? Disse Xiaomin com um sorriso de escárnio. Não sei se vocês conseguirão aprender, mas precisam ter um bom entendimento dessa força. Tang Xiao aproveitou a oportunidade para olhar ao redor e disse a todos os soldados, não só ele, mas todos vocês aqui presentes devem aprender a força, entender a força. Porque, talvez, este seja o nosso maior inimigo no futuro. Sim. Governador. Os soldados imediatamente ergueram o peito e prestaram continência. Certo, vamos todos continuar com nossos afazeres. Assim que eu confirmar o curso da força, começarei a aprendê-la imediatamente, disse Tang Xiao. Nesse momento, um soldado se aproximou e entregou a Tang Xiao o comunicador que havia jogado de lado junto com o casaco. Havia uma mensagem criptografada nele. Após a conexão ser estabelecida, a voz de Francis Underwood soou, Vossa Excelência, não sei, o senhor conhece um homem chamado Tu Online? Fortescue capítulo 387, o cão perdido Tu Online? Tang Xiao franziu a testa e rapidamente se lembrou de que essa pessoa era o capitão da guarda Diego Damasco II, e também o líder supremo da guarda do Sul formada por ele. Ele sempre pensou que Tu Online estivesse morto porque sabia que esse homem era leal a Ego, mas para diminuir a vigilância de Palpatine, fez com que ele jurasse lealdade a Palpatine publicamente. Para ser honesto, Plagueis e Sidious, o mestre e o aprendiz, se atropelavam nesse aspecto, protegendo-se e sondando-se mutuamente. No fim, Sidious, que era mais ponderado, saiu vitorioso. Mas agora, está claro que Tu Online não só sobreviveu como também entrou em contato com Francis Underwood. Sem dúvida, Tu Online sabia que Plagueis tinha outro aprendiz, mas não sabia quem era. Contudo, sabia de uma coisa, Plagueis tinha muitas ligações com o quarto grupo antes de sua morte, e o quarto grupo tinha uma relação profunda com o planeta Aurora. Agora, o quarto grupo era alvo de críticas públicas na arena política de Coruscant, mas a situação do planeta Aurora era muito melhor. Pensando nisso, Tang Xiao decidiu ajudar Tu Online. Ele disse a Francis, você pode trazê-lo para fora de Coruscant? Eu não deveria poder fazer nada, mas Dreden Vos, do Crimson Dawn, está bem. Se você tem certeza de que quer ajudar essa pessoa,
Eu providencio isso imediatamente, disse Francis. Levem-no para o espaço sideral, para as ruínas do planeta Sojourn, onde eu o esperarei. Não me perguntem onde fica Sojourn. Se ele for mesmo Tuline, ele saberá as coordenadas estelares do planeta. Após terminar de falar, Tang Xiao encerrou a comunicação. Ele chamou Xia Yimin e, depois de chamar Eldra Kaitis, disse a Eldra: um de nossos inimigos imaginários é a Ordem Jedi, então você precisa compartilhar o que sabe sobre a Ordem Jedi. Conte a Xia Yimin as informações e mostre-lhe tudo. Que tipo de negócio escuso você quer fazer de novo? Disse Eldra friamente. Estou muito ocupado agora, então não tenho tempo para cuidar de você, mas isso não significa que não terei no futuro. Se você ainda quiser ficar preso naquela mina, pode continuar me perturbando, disse Tang Xiao friamente e saiu da plataforma do hangar. Em seu hangar secreto exclusivo, a nave espacial do Infiltrador City foi modificada. De fato, a cor externa foi alterada para um vermelho vivo, e uma corneta pontiaguda de significado desconhecido foi adicionada à cabine de pilotagem. Desde então, o City Infiltrator foi renomeado por ele como Cometa Vermelho. O antigo Wright Fighter exclusivo Cometa Vermelho foi entregue a Horace One, o engenheiro-chefe das indústrias pesadas terranas, para que ele o utilizasse como base para testar a direção de melhoria da próxima geração do Wright Fighter. O Cometa Vermelho saiu silenciosamente do hangar como um fantasma e logo desapareceu no vasto universo. Após entrar no canal hiperespaço e navegar por 11 parsecs, o Cometa Vermelho se desprendeu do hiperespaço e reapareceu instantaneamente. Através da vigia da nave espacial, você pode ver um planeta infernal lá fora, Sojourn. Após ser atacada pela superbomba nuclear produzida em conjunto por Ars Verona, Black Sun e Gardula, a superfície de Sojourn foi coberta por inúmeras lavas. A crosta terrestre foi destruída, a atividade vulcânica aumentou drasticamente e há erupções vulcânicas quase a cada instante. A água do mar evaporou completamente, formando densas nuvens negras na atmosfera do planeta. Relâmpagos e chuvas torrenciais ocorrem de tempos em tempos e, em seguida, evaporam novamente em contato com o solo escaldante, formando novas nuvens. Segundo os cálculos, esse terrível movimento da crosta terrestre durará dezenas de milhares de anos, e então o planeta Sojourn esfriará novamente. Devido à sua posição orbital original favorável no espaço, a vida surgirá novamente em dezenas de milhares de anos, e os seres vivos nas nuvens e os micróbios no líquido evoluirão tenazmente para se tornarem os novos habitantes deste planeta. No entanto, essa evolução natural não ocorrerá de fato, pois este planeta já tem um novo dono, Tang Xiao. E ele já transferiu para cá o plano secreto lançado anteriormente. O projeto G. Apenas um punhado de pessoas sabe da existência do planeta Sojourn, e aqueles que sabem reconhecem que este planeta perdeu completamente seu valor, sendo impossível para eles lhe darem atenção. Isso proporcionou a Tang Xiao uma base secreta natural e o melhor ambiente para o projeto G. Online é uma das pessoas que conhecem as coordenadas deste planeta. Tang Xiao pediu que ele viesse até aqui para confirmar sua identidade. Ele tirou uma capa preta e a vestiu, cobrindo o rosto com a força. Para ser sincero, ele costumava reclamar das fantasias dos cavaleiros Sith Jedi, mas quando se tornou um Sith, não conseguiu evitar, pois achou muito útil, pelo menos para dar às pessoas um ar de mistério. Ative o dispositivo de camuflagem do Cometa Vermelho, e ele aguardará aqui em silêncio. Cerca de 1 hora depois, uma luz branca brilhou e uma nave de transporte da classe Shetped chegou aqui vinda do hiperespaço. É impossível detectar cometas vermelhos com sistemas de sensoriamento avançados. Após algum tempo, a nave ligou o canal de comunicação público, apenas para ouvir uma voz grave dizendo: "Eu sei que você está aqui. Você me conhece e me pediu para vir ao planeta Sojourn. Eu sei que você é o outro aprendiz de Lord Plagueis." Darth Maltel não disse nada, apenas olhou friamente para a nave. Sua mão já estava na alavanca de operação, bastava um leve toque para que o poder de fogo dos 6 canhões laser a destruísse instantaneamente. Ele já havia percebido que havia apenas uma pessoa viva na nave, e tudo indicava que Tuline ou não havia trazido ninguém ou havia matado todos a bordo. A voz disse novamente: "Meu nome é Tuline, capitão da Guarda Suprema do Sol." Darth Sidious nos traiu e se aproveitou de Lord Plagueis para reconstruir a Guarda do Sol. Muitos novos recrutas entraram na reserva, e então ele repentinamente nos traiu, matou Lord Plagueis e tentou me matar. Mas no último instante, consegui escapar.
Darth Maltael zombou. Interrompeu diretamente a comunicação da nave através do poderoso equipamento eletrônico do Cometa Vermelho e disse com maldade: "Você é o capitão da Guarda Suprema do Sol. O Lorde está morto. Você não deveria estar vivo." Tu Online ajoelhou-se rapidamente de frente para a tela. "Tenho o monitor de vida do Lord Plagueis. Sei que ele está morto. Quero vingança. Não posso morrer tão facilmente. Por isso fugi. Sem um mestre a quem você é leal, você não tem valor algum. Um guarda que não consegue proteger seu mestre não passa de um lixo. É minha última misericórdia tirá-lo de Coruscant. Pode ir." Disse Darth Maltael friamente, mas seus dedos não demonstraram a menor intenção de soltar o botão de disparo. Tu Online não sabia o que Darth Maltael estava fazendo. Ele apenas ouvia a voz de Maltael pelo comunicador e disse rapidamente: "Eu quero vingança. Não posso morrer em vão. Quero matar Darth Sidious. Este é o meu último desejo na vida." "Você já é livre. Esse desejo, você pode realizá-lo aos poucos", disse Maltael. "Não. Embora Plagueis esteja morto, você ainda herda sua vontade. Você é minha lealdade. Farei o meu melhor para ajudá-lo e ajudá-lo a matar Darth Sidious." "Por que você acha que eu vou matar Sidious?" "Meu conhecimento do Sith não é inferior ao de ninguém. Conheço a lei da herança do lado sombrio", disse Tu Online com confiança. "Você não sabe nada sobre o lado sombrio? Não preciso de um tolo." Maltael desarmou o sistema de camuflagem. O Cometa Vermelho estava logo atrás da nave, e 6 canhões laser estavam apontados friamente para ele. "Por favor, espere um momento. Eu conheço o método de treinamento da Guarda Solar e reconstruirei a verdadeira Guarda Solar Suprema para você. Além disso, também sei o paradeiro de um artefato Sith", disse Tu Online apressadamente. Fault Scholarship capítulo 388. Troca artefatos Sith. "Ah! Você realmente se atreve a dizer isso, Tu Online? Isso tem a ver com a sua vida. Você deveria pensar a respeito." Darth Maltael riu. Após falar, ele apertou o botão de disparo sem hesitar. Os 6 canhões laser à frente do Cometa Vermelho dispararam imediatamente uma série de poderosos feixes de laser vermelho, destruindo facilmente o escudo da nave e atingindo diretamente o motor, causando uma série de explosões. Em menos de um minuto, a nave de transporte da classe Shatped foi reduzida a destroços retorcidos. Uma cápsula de resgate foi lançada e usou a energia restante para se afastar do local da explosão. Aparentemente, Tu Online se moveu rapidamente e fugiu imediatamente. No entanto, ele estava interessado e, em vez de acionar o motor a jato da cápsula de resgate para escapar, estabilizou-a e a deixou flutuar imóvel no local. "Diga-me, onde está o artefato Sith?" disse Maltael friamente. "Não sei que tipo de artefato é esse, mas Lord Plagueis certa vez nos pediu para investigar uma antiga organização chamada Pacto Jedi, e ele revelou que acreditava que um homem chamado Lucien Drai, mestre Jedi, possuía um artefato Sith e o levou para seu túmulo." Tu Online gritou freneticamente. O ataque de Maltael agora visava matá-lo. Se ele tivesse se movido um pouco mais devagar, já teria sido morto. "Que artefato é esse? Onde fica o túmulo?" perguntou Maltael. "Não sei, e Lord Plagueis também não. É por isso que ele nos pediu para investigar", respondeu Tu Online prontamente. "Acho que, se eu deixar você embarcar na minha nave e partir, talvez sua memória melhore." Um sorriso cruel surgiu novamente no canto da boca de Maltael. "Não. Não me atrevo a cobiçar este artefato. Tudo o que sei está aqui." Tu Online hesitou neste ponto. Darth Maltael apenas o encarou friamente. Após algum tempo, Tu Online enviou um documento. "Os resultados da minha investigação e as pistas que o Sr. Plagueis me deu estão aqui. Isso é tudo que sei. Desejo servi-lo. Espero matar Sidious. É tudo." Maltael lançou-lhe um olhar frio, depois comandou a nave espacial para dar meia volta e partir, deixando apenas Tu Online, que o Ivav implorava desesperadamente na cabine de resgate. No entanto, ele não foi muito longe. Ele simplesmente voou diretamente para o outro lado do planeta, onde uma grande estação espacial estava em construção. Como os módulos foram encomendados diretamente e depois transportados e montados secretamente, ela já estava praticamente concluída. A marca na estação espacial é do antigo cartel Jeixus. Foi esse grupo que sequestrou e leiloou Eldra Kaitis, que ainda era uma Padawan Jedi na época. Eles possuem um extenso negócio de droides e têm ajudado a Federação Comercial a fabricar droides destruidores. Portanto,
Também tem uma indústria de fabricação de droids bastante avançada. Gross Shelby aproveitou a oportunidade para comprar o grupo depois que seu antigo diretor, Shereshus, foi morto por Darth Maul e injetou mais fundos do quarto grupo para expandir a equipe. Em seguida, ele começou a usar esse grupo no Projeto G, secretamente planejado por Tang Xiao. Maltael não embarcou na estação espacial, mas ativou o dispositivo de camuflagem para orbitar a estação espacial, verificando o andamento da construção e a situação do local de testes na superfície do planeta. Em seguida, estabeleceu comunicação direta com o responsável pelo Projeto G, o especialista em computadores Tremi Bullard. Como está indo o Projeto G? Ele não ligou sua projeção holográfica, mas perguntou com sua voz sombria. Existem protótipos que já foram testados na máquina real, mas este lugar é quente demais. Governador, olhe para mim, estou tão magro. Disse Tremi, sacudindo o queixo que havia sido dobrado várias vezes. Coca-Cola gelada e batatas fritas já bastam para vocês. Eu só quero ver os resultados do Projeto G o mais rápido possível. Nosso tempo é limitado, 10 anos, e receio que não seja suficiente para o crescimento deles, disse Maltael. Onde tem Coca-Cola suficiente? Eu bebi tudo. Você não sabe o calor que faz aqui. Antes era tranquilo na estação espacial, mas agora está começando o teste de adaptação em terra. Quero usar Coca-Cola para infusão direta. Lembro-me de ter enviado mais de 10 toneladas de solução concentrada de Coca-Cola, e você bebeu tudo? Maltael ficou horrorizado. Ah, sob minha cuidadosa orientação, agora toda a equipe está obcecada por Coca-Cola gelada. Certo, providenciarei um navio de transporte para trazer mais de 100 toneladas da solução estoque. Maltael levou a mão à testa, sentindo que havia cada vez mais tesouros vivos sob suas mãos. Se isso continuar, que majestade é dele, Lord Zit? Bem, vamos falar sobre o Projeto G, disse Tremi. De acordo com a nossa situação atual de testes, 10 anos é tempo suficiente para que eles cresçam. Para ser honesto, o que deve nos preocupar não é a falta de tempo para o crescimento, mas sim o problema do crescimento rápido demais. Se houver um efeito contrário, poderemos provocar uma grande explosão na Via Láctea. Não se preocupe, somos nós que acendamos os fogos de artifício deles, e não o contrário, disse Maltael. Lembre-se de me avisar quando o primeiro lote de protótipos entrar em produção, e eu irei vê-los pessoalmente. Certo, não se esqueça da Coca-Cola, governador. Após cortar a comunicação, Maltael percebeu que o fogo em Toonline permanecia praticamente o mesmo. Ele pilotou o cometa vermelho de volta ao local anterior e viu que a cápsula de resgate ainda flutuava no universo vazio. Ele conectou-se à comunicação e disse friamente, sobre aquele artefato Sith, você tem algo a acrescentar? Tudo o que eu sei está aqui. Estou disposto a dar tudo o que tenho. Sussurrou Toonline. Maltael ligou o raio trator e puxou a cápsula de resgate de Tu para o compartimento de carga. A escotilha se abriu e Toonline saiu cambaleando. Imediatamente, viu uma figura de manto preto à sua frente. Sob o rosto borrado, um par de olhos com intenções assassinas aterradoras o encarava. Toonline ajoelhou-se bufando. Meu senhor, não ouso usar meu juramento, apesar dos meus crimes. Só posso dizer que estou disposto a dar tudo o que tenho e a empenhar minha vida e alma. Peço-lhe apenas uma chance de matar Sidious e vingar Lord Plagueis. Swish. O sabre de luz vermelho sangue foi aberto instantaneamente, e a lâmina de luz aterrorizante foi apontada diretamente para a ponta do nariz de Tu. Tu ergueu os olhos e a luz do sabre de luz o ofuscou, causando-lhe pânico. Naquele instante, pareceu-lhe que a figura à sua frente era Darth Plagueis. Lord Plagueis. Murmurou ele, mas então enxergou claramente o que estava à sua frente e rapidamente se ajoelhou, sem ousar falar novamente. Faustskollge capítulo 389. Novo instrutor Maltael olhou friamente para Toonline, que estava ajoelhado no chão. Era um homem de meia idade, na casa dos 40, com barba, físico robusto e algumas cicatrizes no rosto. Ele tinha uma aparência assustadora. Se ele não tivesse morrido, não havia dúvida de que Sidious o caçaria implacavelmente. Ele conseguiu sobreviver em Coruscant por 1 ou 2 meses sob tal perseguição, e realmente tinha duas opções. Além disso, a Guarda Suprema do Sol também era uma opção muito atraente. Tang Xiao sabia que a Guarda Real sob o comando de Palpatine era formada por membros da Guarda Suprema do Sol, homens que possuíam força comparável à de um Cavaleiro Jedi. E,
Assim como o poder estabelecido por Plagueis, Palpatine continuou a usá-lo até o fim, desde a Guarda Real até a Guarda-Sombra do Imperador, o que também demonstra seu reconhecimento por essa guarda. Mas o que realmente preocupava Maltael era que Tu Online fosse um peão deixado por Plagueis durante sua vida. Afinal, ele próprio não era inocente quando se tratava de matar Darth Plagueis. Entre outras coisas, seu mestre está em perigo de vida e lhe enviou uma mensagem. Por que você não veio? O que significa se um aprendiz como ele não for um traidor? Mas, pelo menos por enquanto, parece que o ódio de Tu Online ainda está concentrado em Sidious. Talvez ele não saiba o que aconteceu dentro da sala naquele dia. Talvez essa pessoa possa tentar usá-lo. Maltael olhou para o documento enviado por Tu. Ele mencionava um artefato Sith nas mãos de Lucien Dry, mas não explicava o que era o artefato, nem tinha qualquer pista sobre o enredo. Afinal, ele não era uma enciclopédia. De fato, fora fã de Star Wars em sua vida anterior, mas isso não significava que soubesse tudo. Ao menos ele sabia, porém, que nenhum artefato Sith foi criado durante as Guerras Clônicas. Talvez fosse porque Plagueis não tinha um herdeiro após a morte do personagem original, então sua investigação anterior foi interrompida. Pensando dessa forma, talvez seja realmente possível encontrar esse artefato. Essa pista é bastante suficiente. Contanto que você encontre o túmulo de Lucien Dry, você pode encontrar esse artefato. Contudo, outras pistas provavelmente podem ser encontradas na biblioteca da Ordem Jedi. Maltael imediatamente pensou em Eldra Kaitis, mas logo descartou a ideia. Embora o coração de Eldra ainda não tenha sucumbido ao lado sombrio, seu corpo foi transformado pela alquimia Sith, e ela está completamente sob o controle da Lord Sith, e sua força também está se aproximando do lado sombrio. Não seria fatal para Eldra retornar à Ordem Jedi, mas o que é certo é que ela jamais pensará nisso nesta vida, e precisa encontrar outras maneiras de lidar com a situação. Maltael ergueu os olhos e olhou para Tu Online, que ainda estava ajoelhado à sua frente, e disse, é a Guarda Suprema do Sol. Sim, por acaso tenho um exército e preciso de um instrutor. Vou poupar sua vida. Sim. Tu Online respondeu em voz alta, não sei qual é o seu título honorável. Darth Maltael. Maltael anunciou oficialmente seu nome. Nesse instante, o poder contido em seu título irrompeu involuntariamente, e inúmeros espectros negros o cercaram. O interior estava sombrio, enevoado e ventoso, como uma terra fantasma. Os olhos de Tu Online estavam cheios de alegria. Em Maltael, ele viu a esperança de matar Sidious e vingar seu mestre. Levando Tu Online de volta ao planeta Aurora, ele olhou para o céu estrelado e movimentado pela janela e pôde ver inúmeras naves espaciais circulando o planeta, bem como grandes estações espaciais em operação. Ao redor do planeta, um enorme anel estelar está em construção. Este anel estelar orbita o Equador e já foi concluído em 1/3. A parte finalizada já está em funcionamento, com naves de transporte entrando e saindo constantemente. Uma barcaça de mineração da classe Retriever passa em alta velocidade, ostentando a marca Uniter Mining Group. Com certeza, este é o poder oculto de Lord Plagueis, assim como o quarto grupo, e também o planeta Aurora. A expressão de Tu Online tornou-se séria. Eu não procurei no lugar errado. Maltael lançou-lhe um olhar frio, com intenções assassinas brilhando nos olhos, mas não disse nada, apenas penetrou na atmosfera do planeta Aurora, dirigindo-se diretamente para um vale escondido. Do lado de fora, este vale não apresenta nada de incomum, mas ao entrar por uma passagem secreta, tudo se revela, uma base subterrânea secreta construída em uma enorme caverna. O planeta Aurora basicamente não tem oceanos, mas possui um sistema de rede de água subterrânea muito singular, que também forma inúmeras cavernas subterrâneas enormes e redes subterrâneas complexas. Essa base secreta está construída dentro dela e é praticamente impossível de ser descoberta. Um grande número de dormitórios, áreas de estudo, áreas de treinamento e diversas áreas de equipamentos estão densamente dispostas em ambos os lados do espaço. Isto é uma base militar, para ser preciso, um grande campo de treinamento. Tu Online franziu a testa. Isso mesmo, esta é a base de um exército secreto. Existem apenas 5 pessoas nesta galáxia que sabem da existência deste exército, e você será a sexta, disse Maltael. Ele levou Tu Online para as profundezas da base. Há 3 enormes salões enfileirados ali, e um grande número de cabines de dormir estão densamente amontoadas dentro delas, com uma pessoa deitada em cada uma. Essas pessoas parecem ter 13, 4,
5 ou 6 anos de idade, cerca de 2/3 são homens e 1/3 são mulheres. Todas elas têm cabelo conectado a um fio de dados na cabeça e parecem estar dormindo. Após cerca de 20 minutos, as faixas que prendiam a cabeça dessas pessoas se retraíram automaticamente. Elas abriram os olhos e começaram a se trocar, vestindo uniformes brancos. Em seguida, entraram no refeitório e começaram a comer. Após a refeição, seus movimentos começaram a mudar. Eles passaram a realizar diversos treinamentos de acordo com as suas faixas etárias. Havia vários treinamentos, como tiro, combate, furtividade, sobrevivência na natureza, etc., mas não havia instrutores. Essas pessoas pareciam saber exatamente o que deveriam fazer. Este é o exército que quero que vocês treinem, o quarto exército. Este exército ainda está crescendo. O primeiro grupo de 100 soldados atingirá a idade adulta em 9 meses e poderá começar o treinamento de combate. O número máximo de soldados no exército é de 20.000 pessoas. Todos receberam muitas habilidades de luta e de matar em estado latente desde jovens, e são completamente militarizados. Eles não têm sentimentos e só sabem matar, disse Maltael com leveza. Este exército. Vocês estão se preparando para uma guerra? Sim, é isso mesmo. Para matar Sidious, só resta declarar guerra. Os olhos de Tu Online brilharam. Sua tarefa é treiná-los para que se tornem um exército verdadeiramente invencível, ou ser morto por eles. Maltael olhou para Tu Online. Como eu disse, eles não têm sentimentos, então se o que você ensinar a eles não os satisfizer, então você morrerá. Fortescue capítulo 390. Madrugador. A expressão de Tu Online tornou-se séria. Ele olhou para as crianças e adolescentes inexpressivos que treinavam passo a passo como robôs e perguntou: essas pessoas são clones? De certa forma, sim, respondeu Maltael com leveza. Então, eu preciso ser responsabilizado pelas baixas deles? Perguntou Tu novamente. A taxa de mortalidade e incapacidade irreversível está dentro de 20%. Maltael relatou diretamente uma proporção surpreendente. A última pergunta. O planeta Ipuri da Federação Comercial é um local de treinamento que eu costumava usar com frequência. Espero poder continuar usando este local. Afinal, posso usar o planeta Ipuri inteiro para treinamento. Existem outros locais como este, mas não consigo encontrá-lo em lugar nenhum. Tu fez um pedido. Certo, vou avisar o Atitambua. Maltael assentiu. Então, essas 16.000 pessoas se tornarão o exército mais temido, disse Tu Online seriamente, calculando diretamente o número de baixas. Maltael disse: sendo assim, esta é a sua missão agora. Prove o seu valor e então considerarei o que você pode fazer para matar Sidious. Por ordem. Tu Online ajoelhou-se e disse respeitosamente. Maltael lançou-lhe um olhar profundo, virou-se e saiu. Ele não confia em Tu Online, ou seja, a relação entre eles se baseia apenas no objetivo comum de matar Darth Sidious. A lealdade de Tu Online é para com Darth Plagueis, e não para com ele. Se ele ingenuamente pensasse que existe apenas uma relação de mestre e aluno, e que a lealdade de Tu seria transferida de Plagueis para ele, seria mais apropriado ser um gatinho inocente do que um Sith. Trazer Tu Online para treinar o quarto exército é a escolha mais adequada. No quartel do quarto exército, Tu não pode ter qualquer chance de contato com o mundo exterior, muito menos de sofrer mudanças negativas. Caso contrário, os 20.000 soldados do quarto exército, que foram doutrinados com lealdade a ele desde o nascimento, o despedaçarão sem piedade. Tang Xiao tirou sua capa e retornou à nave-mãe. O mestre lhe disse que o Conde Dooku havia solicitado uma comunicação às 16 horas, horário padrão galáctico. Após inspecionar o local de mineração do grupo de mineração unida perto do planeta Alprezare, em seguida, o anel estelar em construção, Tang Xiao calculou que o tempo gasto seria aproximadamente o mesmo e retornou à sala de comunicação secreta especial. Cerca de 5 minutos depois, a mensagem do Conde Dooku chegou conforme o previsto. A projeção do homem alto e ereto, com o cara o manto vermelho e preto e a barba grisalha bem aparada, apareceu diante de Tang Xiao. O Conde Dooku curvou-se respeitosamente e disse: saudações, Vossa Excelência o Governador. Tang Xiao apenas fez uma leve reverência e acenou com a cabeça em resposta. Conde Dooku, nos encontramos novamente, seu espírito está tão bom como sempre. Nem consigo dormir em paz até encontrar uma saída para a República. O Conde Dooku suspirou, mas,
Felizmente, temos cada vez mais camaradas, e o retrocesso da República Galáctica na região estelar da orla exterior causou grande preocupação e indignação. Acredito que, eventualmente, conseguiremos nos unir com força suficiente para construir um futuro ideal. Mais tarde, o Conde Dooku falou sobre seus ideais políticos e enfatizou constantemente a posição fundamental do planeta Aurora nesse futuro. Sinto-me honrado por podermos ter um objetivo comum e uma raça humana tão nobre. Com as capacidades industriais do planeta Aurora, certamente podemos cooperar mais estreitamente. Eu também disse na última reunião que entendo muito bem as ideias políticas do Conde Dooku e acredito que a República Galáctica chegou a um ponto em que precisa mudar. Mas também precisamos entender que ainda somos membros da República Galáctica, disse Tan Xiao. Entendo as preocupações de Sua Excelência o Governador, mas a República nos considera como um de seus afetados. Se a moção anterior para impor impostos na região estelar da Orla Exterior foi culpa do antigo Chanceler Supremo, Finis Valorum, e o atual Chanceler Supremo, Sheil Palpatine, continua com essa política, isso não basta para explicar a postura oficial da República. A República representa os interesses do círculo interno e dos planetas internos, e não tem nada a ver conosco. O Conde Dooku balançou a cabeça e disse: Qual é o seu plano, Conde Dooku? Perguntou Tang Xiao com um sorriso. Espero que nossa voz se faça ouvir com mais força na Via Láctea. Espero que vocês se juntem a nós. Faremos um anúncio conjunto para expressar nossa determinação. Dessa forma, mais planetas estarão dispostos a se unir a nós, disse o Conde Dooku. Tang Xiao deu uma risadinha, cruzou as mãos no queixo e disse lentamente: Não é apropriado fazer isso, Conde Dooku. Acredito que esta também seja uma excelente oportunidade para o planeta Aurora expandir sua influência, disse o Conde Dooku. E acredito que, para nossa transformação, é uma grande honra ter uma estrela tão desenvolvida quanto o planeta Aurora como líderes iluminados. Espero que compreenda minhas preocupações, Conde Dooku. O planeta Aurora abriga atualmente 2,4 milhões de humanos, 1,7 milhão de Ewoks e 400 mil outros imigrantes. Devo ser responsável pela vida dessas 5 milhões de pessoas. Aqui, a discussão é sobre vida e risco, não sobre ideias. O planeta Aurora tem algumas vantagens, mas não temos condições de enfrentar a República de frente. Tang Xiao continuava balançando a cabeça negativamente. Lamento saber desse resultado, Vossa Excelência Governador. Mas sempre acreditei que, com o desenrolar da situação, acabaremos nos reconciliando. O Conde Dooku não se incomodou muito e, após algumas palavras gentis, expressou novamente sua profunda afeição por Tang Xiao e, curvou-se e encerrou a comunicação. Tang Xiao sorriu friamente. A intenção do Conde Dooku era óbvia, ele queria que o planeta Aurora assumisse a liderança. Por que o planeta Aurora? Porque o planeta Aurora é um dos poucos planetas na área estelar do Anel Exterior capaz de construir naves de guerra de grande porte por conta própria e, devido às ações anteriores de Francis Underwood no Senado Galáctico, também é considerado um planeta de oposição ao Senado da República. Portanto, se conseguirmos convencer o planeta Aurora a emitir uma declaração conjunta, o significado por trás disso é uma potencial garantia de guerra. Embora o planeta Aurora seja pequeno em escala, ele consegue construir naves de guerra. É como se você estivesse namorando um bando de punks e alguém chegasse e dissesse: tenho uns tênis para te ajudar. E aí? Você se sentiu mais à vontade? E que tal a outra? Trouxe um amigo aqui. Apesar de ele estar fraco e doente, a família dele fabrica armas de fogo caseiras. Que tal? Embora eu não tenha dito se vou te dar algumas armas, pelo menos isso é uma garantia, e também vai deixar as pessoas mais tranquilas. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.